Boa noite. Tudo bem, gente? Boa noite. Então, desculpem o atraso, a gente acabou por problemas técnicos, demorando um pouquinho aqui para iniciar a nossa live, que vai estar discutindo uma nova história para a educação em Alvorada, e eu tenho a honra de estar recebendo na noite de hoje, para realizar a nossa primeira live, a primeira live que quer discutir propostas para a nossa cidade, recebendo 3 pessoas que têm uma larga história, uma grande história na educação e que tenho certeza que podem e vão contribuir muito para a gente poder desenvolver e apresentar propostas e projetos para construir uma nova história para a educação aqui na cidade. Tenho a satisfação, não vou apresentar, vou deixar que as pessoas, os nossos convidados se apresentem, mas tenho a satisfação de estar recebendo aqui na noite de hoje o professor Adailton Moreira, que é professor da Rede Municipal de Ensino aqui de Alvorada, o professor doutor Gilson Pereira, que é professor universitário, foi professor da FAPA durante muitos anos, eu que tive o orgulho de estudar na FAPA por quase 10 anos, porque demorei para me formar muito tempo, e está recebendo aqui a Laura de Andrade, a Laura que é membro do Conselho Municipal de Educação aqui de Alvorada e é proprietária da Escola Êxito e que mantém também uma escola filantrópica aqui na cidade de Alvorada, que atende mais de 100 crianças gratuitas aqui em Alvorada. A gente já está recebendo aqui várias participações, a Thaís, a Lenira, a Andréia, a Nívia, a Ivanira, muita gente dando boa noite, e a professora Fabiana aqui já dizendo, meu professor maravilhoso, Gilson Almeida Pereira, a Fabiana que é professora aqui na nossa rede de educação aqui de Alvorada. Então, gente, já quero começar pelo Gilson, então, pode ser? Quero que você apresente e que possa fazer uma introdução, apresentar para nós aí algumas das ideias que o Gilson tem para contribuir conosco. Na sequência, a gente vai ouvir os demais participantes e também pedir para quem está acompanhando, quem quiser estar interagindo, nos mandando informações, perguntas, questionamentos. Eu vou estar mediando aqui o debate, que é um debate, tenho certeza, de alto nível por contar com a presença dessas grandes figuras. Gilson, obrigado pela participação. Juliano, muito obrigado pelo convite e poder conversar com a Laura, que e tem experiência da escola pública, da escola privada dentro de Alvorada, e do nosso colega da escola pública, Leonel Brizola, que é o Adailton. Eu circulo muito por Alvorada, muito, durante muitos anos, durante muitas gestões, e eu trabalhei já muito na questão de formação de professores, em pequenos grupos, ou em palestras maiores. É uma cidade que eu respeito muito, porque eu tenho muita gente boa e muitos colegas professores que passaram pela FAPA e que passaram pelas nossas mãos como formadores de formadores, né? Na verdade, eu sou um educador de educadores, né? Então, eu sou um formador de formadores. Então, te agradeço muito por essa oportunidade da gente poder bater este papo aqui sobre uma proposta que vem ao encontro de determinadas questões que a gente observa tanto no público quanto no privado, tanto no municipal, no estadual, enfim. Juliano, uma das coisas que venho batalhando durante muito tempo, e não só em Alvorada, mas é na questão da formação do professor, tá? A qualidade dos nossos professores, os cursos de extensão, a formação continuada, que deve ser uma das batalhas de todos os governos, né? De todos os governos. E valorizar esse professor, porque
Na minha concepção, não existe educação sem o professor ser valorizado. E não é migalhas, né? Não se quer migalhas para o professor. A gente não quer vale-refeição, a gente quer poder comprar a comida e ter um salário digno para isso. E eu estou falando num âmbito geral, aqui nacional, de valorização dos professores. E também precisamos pensar na estrutura dessas escolas que recebem os nossos alunos. Que escola é essa que está recebendo esse nosso aluno? De que forma está recebendo? Agora, antes de entrar ao vivo, nós estávamos falando com a Laura e com o nosso colega Dilton sobre a questão de quem é que vai conseguir voltar em pandemia e quem é que consegue acesso técnico durante a pandemia. Então, existe uma diferença social de acolhida para esses alunos que é diferenciada pela questão econômica. Então, todas essas coisas que nós pudermos implementar, e é óbvio que não se faz isso no governo, mas pegar o que há de melhor do governo que está e tentar implementar. E, principalmente, se puder ter um terceiro viés nessa discussão toda, como escutar quem está na escola, né, Juliana? Tu és professor, eu também sou, aliás, todos nós aqui, administrando ou não, nós somos professores. Como é que nós vamos escutar os diretores, os supervisores, os orientadores, os próprios professores, a comunidade, e decidir o que realmente é importante nessa escola? Não pode ser tratado de forma massiva, não pode ser tratado de forma generalizada. Essas escolas estão dentro de um contexto que é um contexto diferenciado, às vezes, de escola para escola, com características diferenciadas, né? E nunca tentar nivelar por baixo, sempre trazer o que é possível dentro do contexto econômico do município, mas trazer o melhor para este município, né? Então, não vejo como um exemplo, já sugerindo aqui, eu não vejo como uma escola tem condições de trabalhar sem supervisão e sem orientação educacional realmente competente, com formação, porque esses dois setores, eles sustentam a escola junto com o diretor, mas tem que ser atuantes. É preciso manter uma conversa, um diálogo entre a Secretaria Municipal e entre as escolas. Então, o investimento é necessário para que a gente possa ter uma educação de qualidade e que alcance a base, que é isso que a gente quer, alcançar a base, os nossos alunos. Nós não queremos simplesmente fingir que existe uma emancipação. Nós queremos a emancipação desses sujeitos. Nós temos que acreditar nisso. Então, essas escolas precisam ficar melhores, menos burocráticas e mais eficientes na aprendizagem dessas crianças. Bom, acho que como apresentação me estiquei demais, né, Juliano? Não, então, capaz. Por favor, vamos passar a palavra para a Laura, então, a nossa querida colega do Colégio Êxito, e a dama entre nós, né? Por favor, Laura. Bom, boa noite a todos. Então, cumprimentar, assim, o vereador Juliano, né, o nosso presidente da Câmara, neste momento. E eu sempre digo, e eu gosto de dizer sempre quando eu me refiro a ele, que para mim, pode dizer hoje que, né, ele está vereador, mas para mim ele é o professor da Escola Êxito. Porque eu não sei, Gilson, se ele chegou a te falar, mas por muitos anos ele trabalhou lá conosco. Agora, em março, ele pediu, então, saída de lá, né, porque para se dedicar à campanha política, esse momento também que acho que o município precisa muito dele, né?
E eu queria cumprimentar ele dizendo isso, né? Que os colegas dele também devem estar aqui agora, muitos dos teus colegas assistindo também, e comprovam que dentro da nossa escola ele sempre foi um excelente professor, e é esse o Juliano que eu conheço. O Gilson, eu não conheço muito, né? Eu dei uma olhada em alguns aspectos quando eu soube que ele ia participar junto com a gente aqui, fiquei muito feliz, doutor em educação, na área da educação, né? E também o colega também, que eu posso dizer assim, colega, né? Que a gente também, todos que fazem parte da educação, eu vejo como são colegas que se importam com a educação. O Adailton também, então, professor da Escola Municipal Leonel Brizola, que é uma pessoa muito importante também ter um representante aqui das escolas municipais que tem esse olhar também, né? Embora a gente, mesmo eu sendo da privada, a gente tem esse olhar para o público muito, muito forte, assim, já é uma raiz nossa. Então, me apresentar, eu sou diretora da Escola Êxito, do Colégio Êxito, que atualmente começou em 2005, em Alvorada, né? Então, começou pequenininho. A gente teve muita batalha, muito trabalho para chegar onde a gente está, que hoje é a maior escola privada do município de Alvorada. E eu tenho muito orgulho disso que a gente conquistou. Não conquistei nada sozinha, conquistei com uma equipe de excelentes profissionais que estão comigo até hoje. Então, acho que o nosso nome também vem muito da questão dos professores, como o Gilson disse, a questão de valorizar os professores, estarem sempre com a gente, também participando ativamente. E também, acho que um dos papéis mais importantes que eu desempenho hoje também é mãe, né, de 3 filhos, um de 21 anos, a Isabela, que amanhã está fazendo 15 anos, e a Manuela, que tem 4 anos. Então, também como mãe, né, e dentro na área da educação, a gente entende muito como funciona e a gente também está vivendo um papel bem importante nesse momento de pandemia. Como mãe, assim, com os cabelos em pé, né? Mas a gente tem que estar participando também e buscando recursos para que a gente dê conta de tudo. Também agora sou membro do Conselho Municipal de Educação, então eu quero estar lá dentro para a gente contribuir bastante, principalmente com a questão pública, porque a desigualdade social dentro de Alvorada, e no país inteiro, ela é gigantesca. E eu acho que esse momento de pandemia, né, se me permite falar sobre isso também, esse momento de pandemia nos deixa, né, Juliano, mostrando essa evidência muito maior. Porque o que acontece? Hoje as privadas e a nossa escola, né, eu posso dizer que por escola privada a gente tem um outro papel ali, a gente desempenha um papel, a gente faz parte do sistema educacional, só que os nossos alunos, assim como nós, também a gente tem outras possibilidades e outros recursos para poder dar aula para os nossos alunos. Enquanto que o município, hoje, não conseguiu, nem o nosso município, muitos municípios não conseguiu dar conta disso, né? Dar conta dessa educação para os alunos, não conseguiu minimamente se preparar, né? Acho que ninguém conseguiu facilmente, mas a gente está vendo que muita coisa está acontecendo aí em outros municípios, as pessoas estão conseguindo, apesar de tudo, fazer um trabalho excelente, mas eu acho que a gente podia ter feito muito mais. Eu acho que esse momento de pandemia nos deixa, assim, nos demonstra, principalmente na nossa cidade, que a desigualdade ela é muito maior do que a gente imaginava, apesar de que também estamos em penúltimo lugar na educação infantil, no Plano Nacional de Educação, né, nas metas do plano. E eu, mais do que nunca, assim, sou uma defensora da educação infantil. Eu acho que o principal da educação e aonde começa tudo é na educação infantil. E eu acho que o pior do nosso município, e eu não tenho dúvida disso, o pior que a gente tem passado é na educação infantil, porque não é possível que um município como o nosso, com 200 mil habitantes, 217 mil habitantes, estejamos em penúltimo lugar nas metas para a educação infantil do Plano Nacional de Educação. Então, a gente tinha uma obrigação aí até 2016 de colocar 100% dos alunos de 4 e 5 anos na escola e, no entanto, a gente está com 32%. Então, é uma vergonha tudo isso. Então, eu gostaria muito, e eu vou
falar muito sobre isso, assim, sempre nos meus dias falo isso, porque eu defendo muito a educação infantil. Também, Gilson, eu trabalho com formação de professores também, e eu acho que a questão de formação de professores, faz 3 anos, o Juliano participou de todas elas lá como professor. Eu acho que o professor, ele tem que ter um olhar para ele enquanto sujeito. Porque hoje o professor, ele foi colocado em sala de aula, ele na faculdade ele não aprendeu a desenvolver algumas questões que hoje eles são obrigados a passar para os seus alunos, como as questões socioemocionais, por exemplo. Ninguém na faculdade, né, e tu enquanto professor, Gilson, isso não foi passado como os professores devem trabalhar tudo isso. E aí, como eles vão fazer algo se eles não têm essa competência ainda neste momento? Eles fazem como podem. Então, eu acho que a formação de professores, ela tem que estar diretamente ligada a essas questões socioemocionais do professor também. Porque o professor, ele precisa se desenvolver nesse aspecto para poder dar conta dessa desigualdade, inclusive nesse aspecto socioemocionais também dos alunos que se apresenta hoje em dia. Tá? Então, assim eu encerro a minha apresentação. E eu estou fazendo também, acho que é importante dizer, estou fazendo uma pesquisa, Gilson, eu estou fazendo mestrado, né, na Unicinos, e a minha pesquisa é na formação de professores, formação continuada de professores. Então, é nisso que eu estou pesquisando, e isso me deixa também com bastante orgulho, e a gente também vai descobrindo lacunas gigantescas nesse aspecto também. Muito obrigada. O mestrado, ele abre, assim, algumas portas cognitivas para a gente, né? A gente aprende muito pesquisando no mestrado, é muito bom. Parabéns pelo teu trabalho, parabéns também pelo mestrado, porque obrigada. A gente entra de um jeito e sai do outro. Exatamente. Então, obrigado, Laura, obrigado, Gilson. Queremos ouvir agora o Adailton, um pouquinho. A gente está recebendo muita interação aqui das pessoas, muita gente entrando aqui, registrando presença, professores. Agora, nosso conselheiro tutelar aqui, o Jefferson Nene, a Deise, a Deise escreveu uma frase muito legal aqui. Boa noite. A escola pode ser o único lugar que uma criança se sente segura e protegida. Muitas vezes, só lá ela é vista. Eu achei essa frase muito legal. Com isso, então, quero convidar o Adailton para fazer uma fala. O Adailton, que está professor hoje na escola Leonel Brizola, é uma importante escola aqui da nossa cidade de Alvorada, escola municipal. Adailton, vai lá. Então, boa noite, professor Gilson, que eu já conheço aí das caminhadas de palestra, né? Professora Laura, eu agradecer, Juliano, pelo convite, me desafiei a fazer essa live, né? Exatamente pela questão do tema. Já sou professor da rede desde 2002, antes disso tinha trabalhado com contrato na rede em 98, e fiz uma opção de trabalhar na educação na escola pública, né? Foi uma opção de classe. E, então, minha formação é em História, minha formação inicial é História, formei na URCAM, né? E minha última especialização é em Educação e Cinema, em Linguagem Cinematográfica, muito por conta do trabalho que a gente vem desenvolvendo na rede municipal desde 2013, né? No campo da educação audiovisual. Saudar aqui também o parceiro de correria aí da educação audiovisual de anos, o professor André, né? Que também coordena junto comigo o Festival Internacional de Cinema, já está indo agora para a 6ª edição. Já são aí longos 6 anos de batalha, e a gente sabe o quanto é difícil, né, trabalhar na educação e na cultura também. Quero também aqui fazer um registro aos meus colegas de trabalho de educação pública da Escola Leonel Brizola, né? Eu costumo dizer que trabalhar no Leonel não é para os fracos. Agradecer aí o teu convite, Juliano, né, para a gente debater.
Eu acho que um tema importante, um dos temas que é importante, eu acho que ficou muito explicitado, ficou muito escancarado para todos nós. Eu acho que esse abismo que a escola pública vive em relação às tecnologias. E acho que isso ficou muito claro, muito explícito agora com a pandemia. Eu não tenho dúvida nenhuma que da rede pública ou da rede privada, eu não tenho dúvida nenhuma que todos tiveram que se reinventar do ponto de vista pedagógico, né, para poder dar conta da demanda das atividades remotas. Né. Então, eu acho que isso é um tema pertinente, e eu acho que a gente viu, eu percebo isso, o abismo que existe nessa questão da educação informacional, da educação digital. Isso precisa estar presente, isso precisa estar presente daqui para frente no debate. Imaginar que os professores que fazem um esforço tremendo para poder dar conta desse trabalho hoje, aprender, aquilo que o Freire coloca, que aprender fazendo, acho que uma prática nossa na escola, por conta da atividade remota. Eu penso que não pode se perder no retorno. Né? Eu vejo anos na rede municipal, eu vejo que as coisas, a cada 4 anos, Juliano, elas parece que iniciam do zero. E a gente já teve muitos projetos que foram referência, né? Eu digo assim, porque participei de alguns e acompanhei alguns projetos que eram referência não só para Alvorada, mas para fora de Alvorada, para esse estado, né, e para o Brasil mesmo, que a gente não teve continuidade. Eu queria fazer um registro disso agora na minha fala inicial, porque eu acho que é importante fazer isso. Eu lembro que em 2009 se iniciou um trabalho em educação tecnológica na Escola Emílio de Oliveira. Eu lembro que o professor Éder, um dos professores que puxou esse trabalho, o professor acabou indo para Edimburgo, na Escócia, fazer o seu doutorado, né? Nós tivemos na rede municipal, eu lembro, 3 encontros, né? 3 recordes, que eram desafios corporativos de robótica, que se movimentou a rede municipal, e vários professores na rede municipal que trabalham com esse tema, que trabalham com essa temática, que trabalham com essas ferramentas, né? E eu percebo que a partir de 2012, 2000, a gente teve continuidade nesse trabalho. A gente não teve, eu lembro que a gente tentou retomar o trabalho em 2014, numa feira de leitura, uma feira de leitura. E mesmo assim, algumas escolas continuaram fazendo o trabalho isolado. Eu lembro que a escola Felipe Gil, que é o professor Ivo, o batalhador da robótica no município, conseguiu participar de desafios de robótica da Rede Marista. Eu lembro do professor João Freitas, também na escola estadual, na escola municipal, conseguiu dar conta disso. Eu acho importante resgatar esse projeto para que a gente possa pensar, Juliano, futuramente, em resgatar. Outro projeto que me vem à memória, assim, inclusive eu comprei o livro e li o livro, né, da experiência pedagógica do professor, era o professor Johan, é o projeto Primeiras Notas, um projeto que, não tenho dúvida nenhuma que seria um projeto hoje com visibilidade nacional. Eu fui fazer uma pesquisa para ver os projetos trabalham com musicalização na formação de professores. Eu encontrei 2 no Brasil. Esse projeto foi simplesmente subtraído, né, de forma, enfim, quem leu o livro entendeu o porquê. Então, eu acho importante, nessa discussão, pensar essas questões. Acho que tem 2 pontos importantes. Um é pensar a questão tecnológica, né? A questão tecnológica não é só equipar as escolas com equipamento, é dar formação também, né? Também a questão da arte, da educação da arte, para humanizar e para sensibilizar, para olhar. Eu acho que isso é importante que a gente precisa trabalhar. E aí, um outro ponto também que me parece importantíssimo, que também eu acho que se perdeu, ou pelo menos se minimizou, né, foi a questão da educação ambiental.
Eu lembro que em 2009, eu acabei trabalhando, fazendo um projeto para a constituição de uma sala verde no município de Canoas, e para constituir esse trabalho, fazer pesquisa, para surpresa, né? A Alvorada era educação ambiental, referência para a região sul, com um trabalho que o Formar por Verdade fazia frente à Sala Verde, né? Então, acho que essas questões precisam ser resgatadas, né? Porque é fundamental isso, né? Para qualificar o trabalho que a gente faz na rede pública, qualificar o trabalho que a gente faz com os nossos alunos. Obrigado, Adailton, pela contribuição inicial, apresentados então os nossos convidados. Gente, nós queremos o que é fazer de hoje uma troca de experiências e que a gente possa estar se ouvindo e recebendo as contribuições de vocês. Nós temos alguns desafios. Eu fiz questão de começar a discussão do nosso programa de governo justamente pela educação, primeiro por eu ser professor, né? E tenho muito orgulho da profissão que escolhi e tenho, assim, uma coisa tão forte com a educação e com o exercício da minha profissão que eu não podia deixar de iniciar o debate do nosso programa de governo se não fosse pela educação. Nossa cidade tem um conjunto enorme de desafios e que a gente precisa ajudar a organizar. Eu tenho convicção de que a inclusão tecnológica é uma questão muito importante. Agora, não adianta a gente fazer, como foi feito agora recentemente, que compraram mais de 2 milhões de reais em lousas digitais aqui para as nossas 70 lousas digitais aqui para as escolas municipais de Alvorada, sem sequer fazer a formação devida para os professores que vão manuseá-las, né? Nós temos uma realidade, e a pandemia acabou deixando mais nítido ainda o abismo da desigualdade social. E aqui em Alvorada não é diferente. Aqui em Alvorada nós temos muitas famílias que não têm nem o que comer em casa. Imagina poder ter condição de oferecer acesso remoto, por exemplo, para os nossos alunos. Então, o poder público tem a obrigação, sim, de criar as condições para isso. Nós vamos esperar uma nova pandemia chegar para começar a pensar nisso? Não. Nós precisamos, sim, pensar estratégias de, vamos dizer assim, de incluir, né, cada vez mais os nossos alunos da rede municipal nesse universo chamado universo digital. Nós temos alguns outros desafios muito importantes aqui, e o professor Wilson falava bem sobre a questão da formação, por exemplo. A necessidade de uma formação continuada para os nossos professores. A gente carece disso, a gente precisa disso, mas precisa de uma formação continuada efetiva, de uma formação onde a gente possa trocar experiência, e não simplesmente, Gilson, como tem acontecido ao longo dos últimos anos, onde os professores são meros ouvintes, quando se tem formação, né, adequada. Então, nós queremos pensar uma educação na cidade de Alvorada, uma nova história na educação, onde os professores possam, de fato, serem sujeitos desse processo de construção do conhecimento. Tá? E isso se dá de que forma? Isso se dá com o poder público criando as condições para isso. Nós temos um outro, e não vai ser só nas 2 horas semanais que vão se fazer isso. Impossível pensar isso. Nós precisamos criar ferramentas, criar mecanismos que possam estar criando as condições para os nossos professores terem acesso a um projeto de formação continuada. Tá? Uma outra questão muito importante, eu gostaria muito de ouvir vocês, é sobre o nosso déficit na educação infantil. Nós somos a penúltima cidade do estado no ranking das vagas da educação infantil. O município não cumpriu o Plano Nacional de Educação, as metas que o próprio município se deu. Nós não temos um sistema de ensino plenamente implementado aqui na cidade de Alvorada ainda. E nós estamos muito longe de alcançar a meta. Nós queremos construir as condições para zerar o déficit da educação infantil aqui em Alvorada ao longo dos próximos anos. Para isso, vai ser preciso investir,
realmente na educação infantil. Vai ser preciso investir realmente nas condições para incluir as nossas crianças, em especial as crianças de 4 e 5 anos, que hoje estão fora da escola. E como é que é? Se é uma obrigação do poder público, e o poder público não cumpre, as nossas mães, muitas não têm condição de trabalhar, porque não tem com quem deixar suas crianças. Então, pensar alternativas, pensar e propor alternativas, sejam parcerias com o terceiro setor, né, com as ONGs, como diversas cidades têm feito para ampliar o número de vagas, tem que ser prioridade, na minha opinião. Né? Investir na qualificação dos nossos professores, investir na qualificação e na valorização dos profissionais da educação tem que ser prioridade. Mas a educação tem que ser tratada como prioridade e o que se vê não é isso. É o que se vê hoje. A gente tem aí uma cidade que tem gasto mais de 200 mil reais em aluguel de carro de luxo, por exemplo, com dinheiro do Fundeb. A contratação de lousas a preços estratosféricos e um conjunto de outras situações que a gente não tem conseguido compreender o porquê que são prioridades para o governo que está aí. Mas, enfim, a gente não quer ficar discutindo o que os outros fizeram, a gente quer pensar e olhar para frente. Tá? Por isso, a ideia é que a gente tenha aqui hoje um bate-papo de ideias para superar a crise e superar os problemas e as adversidades que a educação, ou os problemas que travam o desenvolvimento da educação aqui em Alvorada. Então, Gilson, vai lá. O vento está se coçando para falar. Teu áudio, Gilson. Gilson, teu áudio. Perdão. O Adailton, ele comentou sobre as questões de projetos que já existiam, né, que não deram sequência. Isso é uma burrice de cada pessoa que é eleita e que assume uma prefeitura ou um governo. Parece que o que o outro governo fez é tudo lixo, né? Então, se gastou, mas se bota no lixo, se investiu, mas se bota no lixo. Isso é uma burrice, e isso acontece nos nossos governos todos. Então, eu penso, Juliano, tu estás correto quando tu dizes assim, vamos olhar para frente, mas assim, tentar ver o que é que realmente temos, que foi feito, que a gente pode pode continuar e melhorar. Porque a gente governa para o cidadão, e o cidadão continua sempre com os mesmos problemas e, às vezes, contando com aquilo que já foi ofertado e que, de repente, se corta, né? Então, isto é uma constante em todos os governos. E isso tem que parar. Então, eu acho que uma pessoa bem intencionada, ela revisa o que foi feito, ela conversa com as escolas. Eu tenho certeza que tu tem feito isso, porque tu conversa muito com os professores, e eu me dei conta, agora já no início do ano, quanto tem colegas teus, professores do município, do estado, que estão junto contigo, né? Então, conversar com essas pessoas e ver, afinal de contas, o que é bom que a gente dá continuidade? Afinal de contas, o que é que vocês precisam nesta comunidade? A gente não precisa de coisas. Porque se fosse coisas, cada sala já teria ali um mínimo projetor. E não se tem. Quantas vezes tu vai em escola fazer alguma fala e não tem o tal do projetor? Então, se não tem para um convidado, não tem para um professor. E que tu tem que estar disputando a tapa uma merreca de tecnologia, que é um projetor que hoje já está até defasado. Mas, meu Deus do céu, por que as escolas continuam usando mimeógrafo? Né? Porque a tecnologia mais atual não chega de jeito nenhum. Por que a gente fica brigando por quantidade de xerox dentro da escola? Que eu vejo os colegas brigando por xerox para poder fazer cópias de prova. Gente, isto eu não consigo conceber na educação, que não tenha o menor recurso
para que esses sujeitos, quando o Adailton diz que o Brizola, como é que o Adailton disse ali, tem que ser herói para trabalhar lá? Como é que foi a frase, Adailton? Qual foi a frase que tu usaste que eu achei maravilhosa? Não é para os fracos. Não é para os fracos. A educação não é para o fraco. Não é, porque assim, não é só tentar lidar com o filho do outro, né? A gente leva, desculpem a palavra, mas a gente leva porrada do filho do outro e tem que saber lidar com isso, mas não ter o recurso mínimo de uma folha, isso é um absurdo. Então, eu penso que realmente precisa um olhar mais honesto, mais sistemático. Honesto não porque falta honestidade, honesto no sentido de poder conversar, dialogar e não querer implantar aquilo que eu penso que é certo, e sim aquilo que é necessário ser implantado. O diálogo com os professores, por exemplo, tu falaste, Juliano, em reunião de 2 horas, né? São 2 horas por semana as reuniões. Eu cansei de ir a escolas que não tem reunião, que essas reuniões foram cortadas. Bem como, às vezes, tem reunião e elas são pessimamente aproveitadas. Como é que se organiza isso? Como é que se organiza? Não se pode tirar hora de formação de professor. Não se pode fazer isso. Não se pode tirar o momento de reunião. Quando é que eu converso com os meus colegas, com os meus pares? Quando é que eu organizo esse ensino? Se não é numa reunião sistematizada, bem feita, né? Isso é uma das coisas. E voltando lá para a educação infantil, Juliana, que a Laura comentou, para mim, a base é a educação infantil. Se nós conseguirmos bons profissionais e uma boa atuação do município para a educação infantil, a base construída, ela vai ser preservada para o restante dos outros anos. Então, na educação infantil, é o momento em que nós temos o cérebro cheinho, desculpe eu falar um pouquinho da parte teórica, mas assim, é quando o cérebro desses nossos alunos estão com janelas abertas para aprender, estão desenvolvendo árvores neurais muito rapidamente, estão aprendendo valores importantíssimos, que às vezes lá na casa que está faltando comida, eu não tenho, mas ali na escola eu tenho uma professora que além de me alimentar, vai me alimentar emocionalmente, valorativamente, né? Com valores. Então, isto é importante, que eu tenha uma educação infantil que não é para cuidar de crianças, não é simplesmente cuidar, depositar a criança, mas para conseguir fundamentar todo o resto que vem. Que o jovem que, a partir dos 4 anos até os 6 anos, quando ele vai entrar na alfabetização, ele já tiver sedimentado alguns conhecimentos, eu tenho certeza que os professores, que são os alfabetizadores, terão muito maior facilidade, nós teremos ainda um menor índice de reprovados. E quando se fala em índice de reprovados, não é reprovado só porque reprovou naquele ano, porque eu posso ter sido aprovado no ano e reprovado na vida. Então, que tipo de conhecimento realmente eu dei conta e eu adquiri para me considerar aprovado? Então, nós temos realmente, com a pandemia, que aproveitar isso para observar. Momento de pandemia, gente, não é momento de desespero, é momento de observar. E é momento de plantar. O que nós estamos fazendo aqui é tentar plantar algumas sementinhas e observar esse universo todo que está nas nossas voltas, para que esse 2021 seja investimento. E se isso não acontecer, nós perdemos. Aí sim nós perdemos 2020. Se nós não observarmos isso e não implantarmos, nós vamos perder 2020. Aí todos nós reprovamos.
Não adianta a escola voltar, não. A escola, para mim, deve voltar quando tiver vacina para todos e que todos possam estar lá. Agora, é necessário investimento. Sem investimento na educação infantil, o resto tudo se perde. Daí nós teremos adolescentes na rua e entregue a drogas e outras coisas. Bom, agora eu passo a palavra aí para a nossa moça e para o nosso moço aí poderem comentar também alguns temas. Juliano? Bom, Laura, desculpa. Eu posso colocar, então, algumas coisas agora? Seguir a ordem, aquela que iniciou, não sei se pode ser assim. Tá. Bom, enfim, eu ouvindo o Gilson, a gente vai percebendo muitas coisas também, e a gente, quando conversa com outras pessoas da área da educação, a gente percebe coisas gigantescas que acontecem, né? E eu acho que pensar a Alvorada, e como o Juliano falou, a gente tem que pensar o futuro. Mas mesmo pensando o futuro, a gente tem que prestar atenção em algumas coisas e alguns erros do passado, né? E talvez não sejam erros, talvez sejam as possibilidades que aquelas pessoas, com as ferramentas que elas tinham, puderam fazer e deram talvez o seu melhor, né? Então eu não estou aqui para julgar ninguém, mas eu penso que tem coisas, e o Gilson falou assim, acho que eu vou falar da educação infantil, mas isso é uma coisa que eu queria pegar, que é bem importante, eu já discuti isso com o Juliano num outro momento, né? E ele disse, olha, isso aí é uma coisa muito que a gente vai ter que debater bastante, porque é uma coisa que precisa necessariamente ser mudada. E quando o Gilson falou da questão da formação continuada das 2 horas semanais para os professores das escolas municipais, eu te digo, Gilson, que isso, e tu vai concordar comigo, doutor em educação, tu vai saber, isso não é a formação continuada. Até porque, assim, não só não é formação continuada, porque a gente não é os professores só que estão perdendo, os alunos estão perdendo. Porque tu tira essas 2 horas dos alunos. Porque eu queria entender, até hoje eu não entendi, isso veio de uma, né, não sei da época que veio, me parece que foi de uma administração talvez lá em 2000 e não sei quando que foi. Mas eu sei que faz muitos anos que o município está organizado assim. Quando a gente fala de organização e do sistema municipal de educação, me assusta pensar que a gente tem que cumprir 800 horas aulas no ano letivo e que o município de Alvorada há muitos anos cumpre 720 horas aulas. As crianças têm 720 horas aulas, porque se vocês fizerem a conta, 80 horas os professores estão em formação continuada, que essas 2 horas semanais. E isso me assusta bastante. Por que me assusta e por que eu estou dizendo isso? Porque uma coisa não pode ser, os alunos estão perdendo a aula e os professores ao mesmo tempo não conseguem ter uma qualificação necessária ou um trabalho necessário de formação continuada. Vou pensar, né, pensando como empresário e como é a escola privada. Os professores, para fazerem parte de uma formação continuada, eles recebem por isso. Eles estão lá e eles recebem. E os alunos, eles têm que ter 800 horas aulas, isso é de acordo com a LDB. E aí, o que está acontecendo em Alvorada? Os professores não têm uma formação continuada que ela exista de fato, que seja uma coisa sistêmica, porque isso é um projeto do município e tem que ser sistêmico. Não pode ser cada escola faz do seu jeito. Tem que ser um projeto de governo e um projeto sistêmico, onde tem a participação dos professores. Formação continuada, e aí o exemplo eu posso dizer, e com toda a certeza, e eu posso dizer aqui abertamente para vocês, porque tem muitos professores meus que estão também assistindo isso aqui, os professores eles têm que ser protagonistas. E os professores nas formações continuadas que têm sido feitas até ao longo dos anos, e não é só na escola pública, nas privadas também, o professor ele não é protagonista, ele não participa, ele fica ouvindo palestras, ele fica ouvindo pessoas. E ninguém ouve os professores. E a formação continuada tem que ser debatida, os professores têm que falar, os professores têm que debater educação, têm que dizer o que eles acham que é melhor. Então, assim, falo isso para o Juliano e eu digo que me assusta muito e eu acho que isso tem que ser mudado imediatamente.
né? 720 horas aulas, eu não sei até hoje como isso se mantém dessa forma e como foi, tá? É isso que está acontecendo no nosso município. E então isso é assustador, sim. Os alunos estão tendo menos horas do que eles deveriam ter de acordo com a lei. Enquanto isso, os professores não têm uma formação onde eles são protagonistas, deveriam ser protagonistas e participando de um processo que realmente eles veem sentido e melhore a educação de cada escola e de cada sala de aula. Então isso é uma coisa bem importante que eu queria trazer para vocês, né? E faz tempo que eu tô esperando uma oportunidade para falar, mas acho que agora o Gilson tocou neste assunto e eu achei que era o momento, então, de falar sobre esse assunto. Uma outra coisa que eu queria trazer aqui, então, que eu acho que são dados também são importantes, e aí a gente fala de a gente não. O objetivo de um governo futuro para um município de Alvorada não é botar a culpa, eu recebi a educação desse ou daquele jeito, é trazer proposta. Então a gente sabe que, de acordo né, com o valor que vem para o município do Fundeb, é um valor que hoje, se tu pagar para uma escola privada, a escola privada administra este valor por aluno, tranquilamente. Então, o que eu quero dizer? Se a escola privada, pagando aluguel, os impostos e tudo que tem para pagar, consegue, como que o município não consegue? Então, não é por falta de verba, não é por falta de dinheiro. Então, é por falta de uma gestão que realmente faça sentido para as pessoas. Então, eu digo a questão da educação infantil e levando isso em conta. A educação infantil, e eu tive um momento que é uma pessoa que eu admiro, que é o Jairo Jorge, que ele foi secretário da Educação de Sapucaia do Sul, e eu conversei com ele, conversei com o Jairo, e eu falei para ele sobre essa questão lá do município, porque lá 100% das crianças de 4 e 5 anos estão nas escolas em Sapucaia do Sul. E aí eu fico pensando, por que Alvorada não tá? O valor do recurso é o mesmo para todos os municípios. Então, assim, eu não consigo acreditar que todas essas administrações, a gente tem esse percentual aqui, ó, meta 1 do plano de educação, meta 1A. O município, em vez de atingir 4 e 5 anos, tá? A gente tinha que atingir em 2016 100% das crianças de 4 e 5 anos nas escolas. O município hoje, tá? Com dados de hoje, nós temos 34,2% das crianças na escola. Ou seja, muito aquém do que está no plano. Na educação infantil creche, 0 a 3 anos de idade, a nossa meta para todo o Brasil é 50% das crianças na creche, 0 a 3 anos de idade. Alvorada tem 17,5%. Então é uma vergonha em que a gente esteja dessa forma, nesse patamar. Então, assim, ó, não pode ser Alvorada é um município pobre, mas o valor dos recursos vem. E aí, quando o recurso vem, eu acho que é importante para as pessoas dizer isso, cada criança matriculada, e eu tenho dados, por exemplo, cada criança matriculada na educação infantil creche, o valor anual que vem para o município é R$ 6.800, tá? Divide isso por 12, dá uma mensalidade, não é uma mensalidade de uma escola privada, não é. Mas o município, vocês imaginem, se tivesse uma criança matriculada, esse valor a gente recebe. Como não se matricula, em Alvorada não se matricula, a gente não recebe. Então, eu acho que é importante, Juliano, trazer isso, porque assim, eu pensando em ti como prefeito da cidade de Alvorada e pensando na educação, é a gente matricular essas crianças para a gente receber o recurso. Não é possível que, no final do ano, no dia 30 de dezembro de 2019, se gaste R$ 2.200.000 em lousa, tá? Em que cada uma foi R$ 32.000 em lousa para as escolas, onde a gente não tem muitas outras coisas. Perguntaram para os professores se eles queriam lousa? Será que os professores queriam lousa ou será que eles não têm muitas outras necessidades dentro da escola deles que eles gostariam de ter e gastar este valor? Então, assim, R$ 2.200.000 dá para construir 2 escolas de educação infantil.
Então, assim, é disso que eu tô falando. É uma questão de vontade, é uma questão de vontade política. E eu acho que tem como fazer, tem proposta. Eu já conversei com o Juliano sobre essas coisas e quero conversar mais e quero trazer isso sempre para o debate, porque existe sim a possibilidade da gente melhorar esse patamar na educação. E eu acho que é muito possível, desde que tenha vontade política para se fazer isso. Encerro aqui por enquanto. Bom, Laura, muito bom. Dailton. Então, ouvindo os professores, e eu quero retomar essa questão, esse dado das louças digitais. Só para um dado, só para a gente lembrar, louças digitais já foram compradas na rede municipal, né? Eu lembro que acho que foi em 2008 ou 2009, a gente, inclusive, participei de uma formação de louça digital, e essas formações elas acabaram não se desenvolvendo, né, durante a adequação da implantação do projeto. Eu lembro que eu tive uma escola que eu fui visitar uma época ali, eu vi a louça digital sendo, que tinham colocado florzinhas de EVA na louça digital, né? Enfim, eu falo isso porque pensar em educação tecnológica, pensar em educação informacional, pensar em inclusão digital, não é exatamente disponibilizar equipamento físico para as escolas, né? Isso também é importante, mas, primeiro, a gente tem que ver a realidade de cada local, né? Muitas vezes, Juliano, a gente para assim, para você ter uma ideia, a UNB fez uma pesquisa e de cada 4 alunos no Brasil, 3 usam a internet, né? Só que o tempo dentro de escola de usar as tecnologias não chega a 14%, né? Então, assim, isso da gente ter uma prática pedagógica que está ainda no século XX, com alunos do século XXI, esse ato que existe, a gente precisa dar conta disso. E para dar conta disso, eu acho que o único caminho, além do investimento que precisa ter, é a questão da formação, né? É visível a dificuldade que a gente está tendo agora, durante a pandemia, mesmo para os professores que têm o acesso, que têm um recurso, que já se instrumentalizaram e mexem com a tecnologia, não é fácil dar conta disso, né? Mas a ponta disso é outro absurdo, né? A gente percebe no retorno das aulas remotas que os alunos não têm acesso à internet, né? Então, eu, inclusive, queria ver contigo o que está sendo feito, né, na cidade para garantir esse acesso, né? Porque imaginar que ter acesso à internet pelo celular é diferente de ter acesso pela internet pelo notebook, né? No Brasil, 27% da população tem aparelhos notebook, né? Grande parte é smartphone. Tu imagina a gurizada lá na ponta ter que dar conta de 8 ou 9 disciplinas diárias, né? Na aula remota, durante uma semana inteira, fazendo estudo pelo celular, né? Usando os dados móveis, né, que vão embora, e muitos utilizam isso para uma questão também de comunicação e também de contato. Então, é muito complicado isso, né? É importante pensar essa questão do equipamento na escola, da formação e do acesso, né? Do acesso. Acho que ficou muito claro isso agora, que nessa pandemia, que esse é um problema que precisa ser enfrentado, né? Enfrentado, porque é absurdo, assim, é absurdo o que a gente presencia de relatos, né? Os professores tendo que improvisar, né? Eu tenho colegas que já conversei, que às vezes não tem ali a grana para fazer, colegas da rede estadual às vezes não têm a grana para fazer a recarga e pagar sua internet, então é muito complicado isso, né? Então, a gente tem que ter uma política, a gente tem que ter uma política séria, né? Não é só disponibilizar a internet na cidade do jeito que foi feito, né? Já foi feito isso de algumas vezes e isso nunca funcionou, né? As escolas,
Assim, as escolas, de um tempo para cá, começaram a ter uma autonomia para poder adquirir seus pacotes, né? Porque também era um absurdo não ter, né? Então, acho que essa a questão do acesso, a questão da educação formacional, a questão dos equipamentos físicos das escolas, isso precisa ser discutido, né? E precisa ser discutido com os professores, né? Precisa ser nas escolas e escutar, porque cada região da cidade e cada escola tem uma realidade diferente, né? Eu acho que isso é importante pensar num futuro plano de governo. Perfeito, perfeito. Excelentes contribuições e colocações. Eu acho que é exatamente... Vocês conseguem pegar bem alguns dos principais problemas que nós temos aqui na cidade, e o que a gente precisa é investir no diálogo para ter capacidade de pensar soluções, às vezes, criativas, sem despesa, sem aumentar a despesa, inclusive, né? E vocês três trazem diversas contribuições nesse sentido. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que é preciso ter um plano e uma proposta urgente, tá, para transformar a educação na cidade de Alvorada, que precisa muito, sim, tá, de investimento, e precisa de um governo que trate a educação com prioridade, que aposte na autonomia das escolas, que aposte na autonomia dos professores, que invista nas suas formações e que trate a educação infantil com a importância que ela tem. Eu, para encerrar aqui, porque a gente já está chegando a quase 1 hora de live, eu queria pedir que vocês pudessem fazer uma síntese, né, desse debate, até porque ele não termina aqui, pelo contrário, ele começa aqui. Tá? E a gente quer abrir esse canal das nossas redes sociais para estar ouvindo a comunidade, os nossos professores, pais, alunos, servidores, enfim, toda a comunidade alvorada, para a gente estar ouvindo propostas e sugestões para a educação no município. Nós queremos construir uma nova história para a educação em Alvorada. Então, essa frase, eu gostaria que vocês pudessem encerrar com uma síntese, né? Uma nova história para a educação em Alvorada. Como escrever essa nova história para a educação? Então, gostaria muito de poder ouvir os nossos 3 convidados, de convidá-los, né, para encerrar a sua contribuição na noite de hoje com essa frase. Como escrever uma nova história na educação em Alvorada? Então, essa pergunta que eu deixo para vocês, que eu gostaria muito de poder ouvi-los sobre isso, e que eu deixo para quem está nos assistindo como forma de receber contribuições e participar do debate. Buenas. Laura e Adailton. Primeiro, foi muito gostoso esse bate-papo aqui das nossas ansiedades, né? Que dá para a gente observar que não são ansiedades só para a Alvorada, mas são ansiedades que nós temos desse universo todo que é o Brasil inteiro, né? Está carecendo de muita coisa. Mas falando em Alvorada, Juliane, falando da possibilidade, né, de fazer um projeto realmente de investimento em educação, quando a Laura comentou sobre administração, eu fiquei pensando assim, quem é que forma os diretores das nossas escolas, né? Quem é que forma? Porque geralmente são professores que se tornam diretores. E qual a formação que eles têm? Eles têm que todo dia aprender um pouquinho como é que se inventa a roda, né? Então, a administração das escolas precisam olhar para esse diretor, sabe? Esse diretor, aí o Adailton realmente, com toda certeza, né, nós não estamos precisando de coisas, né? Nós não estamos precisando de coisas, né? Da lousa que virou cola de EVA ou coisa do tipo, né? Vira quadro branco, né? O olhar para esse administrador é fundamental, porque algumas escolas
O barulho da cadeira, no mover a cadeira de uma cadeira, já irrita o professor. Por quê? Porque realmente é um barulho irritante. Quem é que consegue trabalhar sem um ventilador em cima? Quer dizer, eu tenho uma lousa, mas eu não tenho um ventilador. Quem é que suporta aquele calor infernal? A gente não suporta, a gente não é humano isso. Então, realmente tem que se olhar isso. Se eu pudesse resumir tudo isso que nós conversamos em alguma palavra, é necessário olhar o professor em todos os seus aspectos, seja ele diretor, é necessário olhar o supervisor, o orientador, o professor em sala de aula, precisamos olhar esse professor. O professor está carente de tudo, inclusive de saúde mental. Eu vejo os meus colegas professores enlouquecendo, e literalmente enlouquecendo. Não é por nada que nós temos um número enorme de professores pedindo licença saúde, porque não suportam mais. E não, isso não é mais covardia, isso é doença mental, porque falta tudo, inclusive salário, né? Porque falta tudo. Mas uma coisa que também me perturba, Juliana, que a Laura comentou, assim, de onde tirar os recursos? A Laura comentou alguns aspectos dos recursos, tá? Para a gente ter investimentos, a gente precisa de dinheiro. E eu acho que é um desafio enorme para qualquer administrador e para a tua futura administração desses recursos. E esses recursos não sejam desviados, não sejam cortados, fracionados ou coisa do tipo, como acontece aí em vários lugares. Então, eu acho que a grande possibilidade é encontrar recursos, fazer esses recursos chegarem aos lugares certos, com aquilo que realmente cada escola necessita. Então, é um pedido meu, como educador, como professor, e como alguém que tem um carinho enorme por Alvorada. Olhe, professor, acho que no momento que nós tivermos professores que são olhados com toda a sua dignidade e com investimento, nós vamos melhorar muito o que já foi feito, como eu disse antes, e o que está por vir, tá bem? Eu te desejo sucesso e desejo muito que tu possa escutar todas as pessoinhas que cruzarem o teu caminho para poder fazer uma boa gestão, tá bem? Obrigado, Gilson. Bom, eu acho que o Gilson coloca muito bem a questão dos professores e por esse motivo eu vou me direcionar à questão da educação infantil. Então, o Juliano colocou para nós uma pergunta, né? Como escrever uma história diferente, né? Uma história para o futuro de Alvorada na questão da educação. Acho que o Gilson falou muito bem da questão da valorização, de olhar para os professores, de pensar nos professores, inclusive a própria questão socioemocional dos professores. Né? Então, isso é bem importante que nós tenhamos esse olhar também, porque a gente tem que ter cada vez os professores mais com comportamentos que consigam lidar com tudo isso, que também é muito novo para eles, né? Para todos nós, tudo é novo, né? O aluno já não é mais o mesmo, né? Então já mudou muito e vem mudando. Então, o que eu gostaria muito de falar mais é a questão da educação infantil e aí trazer dados, né? Também hoje, por fazer parte do conselho, eu tenho algumas informações, né, que também ela é acessível a todas as pessoas. Mas eu acho que é importante trazer essa informação, que a gente tem, se eu não me engano, não com toda certeza, 53 escolas de educação infantil, tá? Cadastradas no Conselho Municipal de Educação. Isso é cadastro, tá? Não significa que é credenciada e autorizada. Destas 53, nós temos 16 conveniadas, tá? 16 escolas conveniadas. Essas conveniadas só que têm autorização e credenciamento dentro do município de Alvorada. As demais escolas que só estão cadastradas, elas só têm um cadastro, elas não têm autorização e credenciamento.
E isso tá, até hoje, né, parado, eu vou dizer, dentro do conselho, e o objetivo nosso, né, que desse novo conselho que está assumindo, né, e já vi o compromisso de muitos, de algumas pessoas que estão lá dentro, é justamente a gente poder apoiar essas escolas de educação infantil, ajudá-las para ver como coloca isso, como que funciona o credenciamento, essa autorização, o que eles precisam ter, dar prazo para que eles se adequem, para que a gente possa realmente fazer as coisas necessárias e fazer uma coisa com qualidade. Porque não adianta a gente ter as escolas de educação infantil, não tem ninguém fiscalizando, e não é fiscalizar para ir lá achar que tem que fechar as escolas, porque cada vez mais a gente precisa de escolas. A gente precisa das escolas privadas de educação infantil, assim como a gente precisa fazer parcerias também. Então, de repente, pensar em parcerias público-privadas, que hoje tem muito também em outros municípios, que eu acho que é uma coisa interessante para cumprir essa demanda gigantesca que hoje existe, né? Então, se a gente tem 16 escolas conveniadas, por que a gente não pode ter mais escolas conveniadas? Por que a gente não pode fazer mais, né? E abrir uma licitação onde possa ter uma participação maior? E também eu acho que a gente precisa pensar e olhar justamente para esse recurso que vem. Cada aluno matriculado, eu falei ali aquela hora, o Gilson também tocou nesse assunto, a gente tem, por exemplo, nas escolas de educação infantil, a gente tem o valor que vem para o município, ele é um valor, que eu tenho aqui até, mas ele não está aqui comigo, mas ele é um valor, tá aqui. Ele é um valor que ele chega a R$ 4.300 mais ou menos na pré-escola, tá? Por ano. Então, assim, a gente inclusive tem que aumentar esse valor para as escolas conveniadas, se for o caso, mas a gente precisa ter acesso a isso. Bom, não, a política não é escola conveniada, a política é, então vamos abrir escolas e fazer escolas públicas de educação infantil. Porque é isso que é necessário hoje, é isso que o município precisa hoje. A gente precisa de escola de educação infantil. Então, de alguma forma, isso precisa acontecer. E isso é urgente. Não é a gente esperar como que a gente vai fazer, a gente vai demorar esse tempo aqui. Não, isso é urgente. As mães precisam trabalhar, as pessoas precisam trabalhar e precisam ter lugar para colocar os seus filhos. Não é possível que as pessoas tenham que estar pagando, né, um valor nas escolas, enquanto que o município tem a obrigação de fazer isso, o município tem a obrigação de dar essas escolas para os alunos, para as crianças. Não é possível que as mães trabalhadoras, né, as mulheres, né, que precisam trabalhar não possam fazer isso porque não tem onde deixar os filhos. Então eu acho que existe possibilidade, existe muita coisa que se pode fazer, e eu acho, Juliano, que educação nesse momento, como tu perguntas que a tua pergunta para nós foi como que a gente deve pensar. Então, assim, eu acho que 2 eixos principais que a gente pode pensar é a formação continuada dos professores, a valorização dos professores é um ponto, que foi o que o Gilson falou, e o segundo ponto eu acho que é a educação infantil. A gente precisa universalizar isso dentro do município de Alvorada, a gente precisa colocar essas crianças dentro das escolas da educação infantil, porque eles precisam aprender, eles precisam conviver com outras crianças de forma saudável e não estar na rua, como a gente vê muitas vezes, né? Dentro do município de Alvorada. E dizer também, né, que a nossa escola, eu acho que também encerrando, acho que é importante dizer que a gente também faz o nosso papel dentro de Alvorada. A gente tem uma escola filantrópica 100% gratuita. Então, às vezes a pessoa pode olhar para mim, a Laura é empresária, ela tá falando isso, porque ela tem a escola. Não, a gente também faz, sim, pela cidade de Alvorada, e eu gostaria de fazer muito mais. Né? A gente gostaria de ter 200 crianças na nossa escola filantrópica e a gente não conseguiu isso por conta de várias coisas que aconteceram, inclusive com relação a gente não conseguir, dentro da própria gestão do município, esse apoio. Né? Então, hoje a gente tem 120 crianças matriculadas, os pais não pagam nada por isso, né? Com qualidade, professores, tudo. Claro que agora, na época de pandemia, não estão. E tudo bancado pela nossa instituição. A gente não recebe
R$1 do governo municipal e de ninguém. A gente é que banca 100% dessa escola. Então, a gente está fazendo o nosso papel e queríamos também, a gente já estava abrindo lá na Piratini uma outra escola filantrópica também para atender mais 150 crianças, mas tivemos que parar tudo em função da pandemia. Eu espero que a gente consiga retomar esses projetos para 2021. Então, era isso que eu queria dizer. Muito obrigada a todos. Obrigada, Juliano, pelo prazer de estar aqui também, de conhecer o Gilson, conhecer também o Adailton, né? E a gente vai se ver outras vezes também, provavelmente, pessoalmente, se Deus quiser, para a gente construir algumas coisas assim e trazer ideias também para a educação do nosso município. Obrigado, Laura. Adailton. Então, queria iniciar essa minha fala final lembrando uma frase do Paulo Freire que ele dizia o seguinte: a educação não transforma o mundo, a educação transforma as pessoas e as pessoas transformam o mundo. Eu, pensando nessa perspectiva e pensando naquilo que você está propondo de uma nova história para a educação de Alvorada, acho que não existe pensar em história se não houver protagonismo. E protagonismo pressupõe democracia. E democracia pressupõe diálogo e pressupõe a comunidade escolar poder discutir, por exemplo, hoje, quem é o diretor da escola. Comunidade poder, se a comunidade pode hoje votar para presidente, votar para governador, votar para prefeito, votar para o vereador, a escola precisa votar e discutir e ver quem é a pessoa gestor. Acho que esse é um ponto que a escola pública precisa ser retomado em Alvorada. Né? Então, acho que a questão fundamental é essa, é protagonismo, né? É escutar as comunidades, escutar os professores, né? E garantir projetos inovadores para que a gurizada possa ser protagonista. Né? Já há 6 anos trabalhando com educação audiovisual, coordenando junto com o professor André o Festival de Cinema, a gente percebe que a menina tem um potencial, né? Muitas vezes não tem acesso, muitas vezes não tem o recurso, mas tem o potencial e conseguem fazer milagres, né, com o que dispõe. Então, acho que o importante é isso, é garantir a possibilidade. Tem muito professor na rede que desenvolve projetos magníficos, né? Ouvir esses professores, garantir esses projetos de inovação que possam ser desenvolvidos na rede, né? E garantir o diálogo, né? Garantir a transparência, né? Principalmente nessa escolha dos gestores, né? Que hoje, infelizmente, está muito complicado. Né? Agradecer, Juliano, o convite. Né? Já tinha ouvido o professor Gilson em palestras, muito bom ouvir de novo, sem contribuições, conhecer a professora Laura, e te desejar aí, cara, sorte, né? E nesse processo, nessa caminhada, que eu sei que não é fácil, imagino que o deve já está passando, enfim, né? Mas é um processo que a gente precisa passar, e acho que discutir essa questão, porque assim, a gente não pode mais se repetir, né? A educação em Alvorada não pode mais ficar se repetindo, né? Então, acho que a gente precisa inovar, e inovação é isso, né? É diálogo e, principalmente, garantir que os professores da rede, das escolas, de cada escola possa ser ouvido, né? Que cada localidade tem uma demanda, né? Cada local tem uma especificidade, então, se é para construir um plano que possa dar conta dessa realidade, precisa ouvir a realidade, precisa ouvir os professores, precisa ouvir os gestores das escolas, precisa ouvir a comunidade. Perfeito, Adailton. Então, eu quero agradecer muito a presença de vocês, o tempo dedicado de vocês, nossos 3 convidados, o pessoal que participou conosco aqui, enviando perguntas e contribuições para o nosso debate. Além de encerrar e agradecendo muito mesmo a participação e as contribuições de vocês, eu quero fazer um convite público e deixar um desafio. Quero convidar os nossos convidados, vai ficar redundante, né? Mas eu quero muito convidar o Gilson, a Laura e o Adailton para coordenar a construção do nosso programa de governo na área da educação. E convidar aqueles e aquelas que estão participando
e que tem interesse em construir uma nova história para a educação em Alvorada, que possam estar nos ajudando nesse debate. A gente quer poder organizar isso, poder, de fato, construir propostas com muito diálogo, juntando conhecimento acadêmico, conhecimento técnico, científico, com o conhecimento popular, com a realidade da vida das pessoas, com a realidade das nossas escolas municipais, com a realidade das nossas comunidades escolares, e poder construir um inovador programa de governo na área da educação para mudar a realidade da nossa cidade. Então, quero muito poder, eu quero fazer publicamente, eu não tinha combinado com ninguém isso, mas quero fazer esse convite público aqui para essas 3 pessoas que abrilhantaram nossa noite e convidar todos aqueles e aquelas que querem nos ajudar nesse processo dialógico de construção de propostas para construir uma nova história para a educação em Alvorada. Nossa, assim, falando já, eu fico bem orgulhosa, assim, só de poder contribuir, de saber que a gente pode dar a nossa opinião e que a gente também vai ser escutado, porque a gente também precisa e gostaria, né? A gente também batalha tanto pela educação e torce tanto pela educação, e agora tu tá oferecendo uma oportunidade da gente também ser escutado e também poder trazer coisas que a gente também ouve muito das outras pessoas, né? Então, eu acho que vai ser bem legal. Eu aceito o convite, me coloco à disposição também já imediatamente para a gente começar a construir. E eu acho que um prazer também trabalhar com o Gilson e mais o Adailton, Juliano e equipe, quem mais vier agregar também, que eu acho que vai ser bem importante. Então, podem contar comigo nessa empreitada aí por esse momento para trazer uma ideia de uma educação inovadora, né, para o município de Alvorada, e que a gente consiga construir isso, mesmo que seja, né, e depois para a gente conseguir implementar isso mais tarde, se Deus quiser, de alguma forma. Obrigada, Juliano. De minha parte também, Juliano, tu pode contar comigo. Como eu disse anteriormente, Alvorada para mim é uma casa que eu tenho muito carinho, né? Muito embora eu seja de Porto Alegre, mas Alvorada para mim é um município que eu tenho muito carinho, tenho colegas riquíssimos aí, eu sempre fui muito respeitado em Alvorada. Então, o que tu necessitar de ideias, de debate, enfim, aquilo que está ao nosso alcance, tu pode contar conosco, sim. E fico muito honrado de poder colaborar de alguma forma e poder escutar, né? Porque assim, escutando a Adailton, escutando a Laura e te escutando, assim como a gente escuta também alguns colegas, a gente vai observando o quanto é necessário esse debate, esse circular de ideias, para a gente chegar num ponto que não vai se alcançar todos, mas que se alcance uma parte que tem muita necessidade, muita carência. Então, muito obrigado pelo convite. Então, Juliano, agradecer pelo convite, né? Acho que é importante essa contribuição, e coloco à disposição sempre dessa contribuição. Já estou há quase 20 anos na rede, acho que já tenho alguma experiência para poder contribuir nesse sentido, né? E desejar aí sucesso na caminhada. Obrigado. Obrigado, fico muito feliz e honrado com vocês terem dado esse retorno positivo, e tenho certeza que a gente vai construir aí a várias mãos propostas, projetos, ideias e iniciativas para construir uma nova história para a educação em Alvorada. Muito obrigado, Gilson, muito obrigado, Laura, obrigado, Adailton, obrigado a todos aqueles e aquelas que ficaram conosco nessas 1h20 de live que passaram voando. E quero convidar vocês todos. Vamos juntos construir uma nova história para a educação em Alvorada? Conto com vocês. Um abraço e boa noite a todos. Boa noite, Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.